Muito bem, crianças, vamos então começar a conversar um pouco sobre doença hemolítica perinatal. O que vem a ser essa doença? A doença hemolítica perinatal, ela hoje em dia quase não existe. Isso foi relegado aos livros de história da medicina, porque a gente consegue fazer profilaxia de uma forma muito eficaz quanto a ela. Então, ela foi muito comum há 40, 50 anos atrás, mas hoje em dia é a exceção da exceção da exceção. Se você for olhar assim, existem hoje em dia alguns núcleos que trabalham com doença hemolítica perinatal por estado para cuidar disso, né? Um deles é o Instituto Fernandes Figueira, no estado do Rio. Mas é importante que vocês conheçam para saber até por que a gente faz profilaxia e o que isso pode causar. Ainda existe? Ainda existe. É muito mais raro do que já foi. Mas ainda não... Então, vamos pensar aqui. É uma anemia causada pela passagem transplacentária de anticorpos maternos capaz de provocar a destruição dos eritrócitos da circulação fetal. Belíssimo conceito para a doença hemolítica, porém, não diz muita coisa. O que então a gente vai pensar? Primeiro, lembrando lá do que vocês conhecem de hematologia, você tem mais de 38 diferentes antígenos que podem causar a aloimunização de uma mulher, de uma gestante principalmente, que a gente está pensando. O mais importante, o mais relevante é o sistema RH. E é sobre ele que a gente vai falar em 90% do tempo aqui. O mais frequente de causar a imunização é o ABO. É muito mais comum que haja ABO do que RH, e os dois correspondem a mais ou menos 98% de todas as aloimunizações que a gente vai conversar aqui. O ABO geralmente é bem mais leve, então é com pouca sintomatologia, e o RH é que realmente já vai causar sintomas mais pesados. Gente, lembrando que está combinado, e eu vou manter o combinado da semana passada, de que a gente vai deixar à vontade para quem quiser me interromper a hora que precisar, pode me parar, não tem problema nenhum, tá? Então, o que eu preciso ter? Oi, aproveitando, diga. Não é uma dúvida, mas será que tem como compartilhar o slide e não a tela? Porque aí a gente consegue ir e voltar, eu acho que fica mais fácil. Não, eu prefiro compartilhar sim, porque senão ninguém vai estar prestando atenção no que a gente está discutindo. Porque se as pessoas ficam passeando no slide, aí a coisa fica um pouquinho mais complexa para mim. Tá? Porque eu preciso estar discutindo as coisas com vocês. Tá bom? Então, a incompatibilidade sanguínea materno-fetal é o primeiro ponto. Você precisa ter um feto que tenha um sistema incompatível com o da mãe. Então, geralmente, o que você tem? Você tem uma mãe O que vai ser imunizada por um feto A ou B, ou AB. Essa imunização vai fazer com que ela tenha anticorpos contra esse tipo de sistema. E numa gestação subsequente, que ela tenha, então, um outro feto, que aí sim, sendo A
ou B ou AB, que ele seja reconhecido como um corpo estranho e com isso os anticorpos afetem ele. Geralmente, numa primeira gestação, esses anticorpos são só do tipo IgM, que não atravessam a barreira placentária, e depois disso eles passam a ser, depois de um tempo, você tem IgG. Por isso, geralmente, você não vai afetar a primeira gestação diretamente. É muito raro você ter uma primeira gestação com doença hemolítica perinatal. Geralmente isso também vai acontecer em relação ao RH, quer dizer, uma mãe RH negativa, que tem um primeiro concepto RH positivo, ela faz anticorpos e com isso ela vai reconhecer o feto, o segundo feto, como RH, tá? Como RH, vai reconhecer o segundo feto como um corpo estranho e a partir disso os anticorpos dela vão começar a reagir a esse organismo fetal. E com isso vai causar o quê? Hemólise. É isso que vai acontecer. Ô, Júlio. Oi. O que é essa palavra aloimunização? Eu não acho que eu nunca ouvi. Vamos lá. Aloimunização. Boa. É uma imunização por um outro agente, ou um reconhecimento de um outro agente, de um outro corpo dentro do seu. Ou seja, por exemplo, quando você tem um processo de transplante renal, tá? Você vai ter reconhecimento de antígenos de um outro tecido e você vai se aloimunizar contra esses tecidos. Tá? Alo é igual hétero, é o contrário, você está se imunizando contra algo de fora, tá? Contra um organismo externo. Ok? Entendi, obrigada. Tá? Então, numa primeira gravidez, você tem a existência de células fetais que se transferem da circulação fetal para a circulação materna. Com isso, você tem um reconhecimento desse antígeno, e aí, depois do parto, você tem a formação de... Sempre que a gente fala de sistema RH, eles falam do sistema D, tá, gente? Porque é como se conhece normalmente o sistema RH. Mas sempre que eu estou falando aqui é do sistema RH. Então, ele faz o anti-D, o anticorpo anti-D, e com isso ela fica com esse anticorpo circulante, que para ela não faz a mínima diferença. Por quê? Porque ela é RH negativa. Então, esse anticorpo não vai causar nenhum tipo de destruição de hemácia nela, porque ela não tem antígeno. Numa segunda gravidez, se ela tem uma gestação com um feto RH negativo, aí sim, se ela tem um feto com RH negativo, não vai acontecer nada também. Se ela tiver um feto com RH positivo, aí sim é que você vai ter a hemólise das células fetais. Então, por isso, é uma doença hemolítica perinatal. É uma doença que tem hemólise e que ocorre ao redor do parto, tá? Ou antes ou depois do parto. É importante, também é conhecido como eritroblastose fetal. Por quê? Porque você faz a hemólise e depois disso o feto começa a produzir eritroblastos. Ele começa a fabricar mais células sanguíneas vermelhas e ele começa a usar focos de eritropoiese
extramedulares. Então, ela começa a produzir a partir da via hepática, começa a produzir até via baço as células vermelhas. Com isso, você passa a ter a formação de eritroblastos, né, de células jovens que vão, então, dar o nome da eritroblastose. Como a base fisiopatológica é muito mais consistente com a hemólise do que com a eritroblastose, que seria uma coisa consequente, você passa a usar mais essa nomenclatura. Então, de novo, primeira gravidez, o RH positivo causa a imunização, e numa segunda gravidez, esse anticorpo vai atacar as hemácias fetais e vai causar hemólise. Então, a fisiopatologia leva ao quê? Você começa a ter o antígeno atacando, né, destruindo as células vermelhas fetais. Com isso, você vai ter uma hemólise, destruição das células vermelhas, e você começa a ter anemia fetal. E a anemia fetal vai causar o quê? Aumento de bilirrubina, vai causar as formas de eritropoiese extramedular, então por isso você começa a ter um fígado e um baço aumentado, uma hidropsia fetal, ou uma hidrópsia, né? O Rezende gosta muito de falar hidropsia, fetal, que você começa a entender como, a partir da hemólise, a partir de perda de líquido intravascular, você começa a ter um inchaço do corpo todo. E com isso, esse feto fica todo inchado, fica hidrópico, né? Ele fica todo invadido por líquido. E por último, a morte fetal. Você começa a ter diminuição dos movimentos fetais e começa a ter morte fetal. Diga, quem aqui ia perguntar alguma coisa? Eu não Oi. entendi por que ele tem esse edema. Ele tem edema porque quando você perde, né, você destrói as hemácias, você perde soluto. Tá? Você começa a ter, a hemácia ela retém líquido dentro dela. Então, quando você começa a ter hemólise, você começa a ter um comprometimento osmótico do sangue. Você começa a perder para o terceiro espaço. Tá, entendi. Ok? Você, então, vai começar a ter alteração e você começa a ter, por conta da anemia, você começa a ter um estado hiperdinâmico do feto. Ele começa a ter o quê? Frequência cardíaca aumentada, ele começa a ter a viscosidade do sangue começa a ficar alterada e começa a ter também pouca oxigenação dos seus tecidos. Depois que esse feto nasce, quando ele consegue chegar até o parto, você vai ter a presença de quê? De icterícia. Por quê? Porque a anemia, né, a hemólise maciça desse feto vai fazer com que você tenha um aumento de bilirrubina e, com isso, você passa a ter a icterícia. E a icterícia, em níveis muito altos, vai gerar um quadro chamado kernícteros, que é a impregnação dos núcleos da base, que pode dar uma lesão neurológica grave desse recém-nascido. Então, é isso aqui, né? Eu quero evitar a morte fetal, eu quero evitar a hidropsia fetal e eu quero evitar o kernícteros. São essas coisas que eu não quero ver acontecer com o meu concepto. Aí estamos aí com o rapazinho com uma hidropsia, tá? Um feto prematuro, todo inchadinho,
parece até um bonequinho que foi inflado, né, além do que deveria, mas não, isso aqui é um fetinho, é um recém-nascido, tá? Gravemente enfermo. E você vai ver, olha só, olha o rosto desse feto no 3D, tá? É o que o pessoal chama de faces de Buda. É um rosto bem inchadinho, né? Ele perde, você não consegue identificar mais o pescoço, você não consegue identificar nada de tão inchado, de tão hidrópico que esse feto se encontra. Da mesma forma, diga. Qual a chance de sobrevivência desse feto? Dependendo do grau de hidropsia, muito pouca. Tá? Um feto hidrópico nesse nível aqui, ele já tem um grau de comprometimento muito grande e muitas vezes uma anemia que é irreversível. Lógico que, uma vez, dependendo da idade gestacional, você consegue reverter isso. Esse aqui é um feto que, além de tudo, ele é extremamente prematuro, tá? Então não é o quadro de um feto que vai sobreviver com facilidade, tá? Olha aqui, olha esse pulmão. Aqui você está vendo a caixa torácica, tá vendo? Aqui, isso tudo é líquido. Tem um derrame pleural gigante, esse fetinho. Da mesma forma, esse pulmão não vai expandir direito. E com isso você vai ter um grau de displasia pulmonar muito grande, porque não vai formar direito o pulmão também. Ok? Professor, obrigado. Então, só para a gente ver a impregnação de núcleos da base, só para a gente ter uma ideia da lesão que dá, ou você fica com todo, né, aí fica amarelo. Né? Por quê? Porque a bilirrubina vai simplesmente impregnar isso. Esse feto fica grave a ponto de perder, inclusive, a sua modulação da frequência cardíaca e fazer um padrão de frequência cardíaca que a gente chama de sinusoide. Você olhar, ele vai subir, descer. Esse tipo de variabilidade do coração, isso mostra perda da regulação autonômica da vagal da frequência cardíaca e mostra justamente que esse feto tem uma lesão grave de sistema nervoso central. Quando a gente vai falar de cardiotocografia, a gente vai trazer um dia para vocês só aula sobre isso no módulo 8, falando sobre avaliação do bem-estar fetal. Quando a gente fala sobre cardiotocografia, a gente está falando basicamente, em última análise, de uma interpretação através da frequência cardíaca, mas de como está funcionando a regulação do músculo cardíaco pelo sistema nervoso central. Então, quando a gente deixa isso com um traçado desse, o que eu estou dizendo é o seguinte: esse feto tem um comprometimento de sistema nervoso central muito grande. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai manejar um quadro desse? Primeiro, a gente tem que prevenir. E, para isso, a gente faz a tipagem sanguínea do casal, primeiro da mulher, geralmente. Se ela é RH negativa, eu vou tipar o marido, né, ou o pai da criança. E se ela é RH negativo e tem um marido RH positivo, ela pode ter um recém-nascido RH positivo. Se ela tiver um recém-nascido RH positivo, ela pode ter doença hemolítica perinatal se ela já teve uma gravidez anterior. Ou ela pode desenvolver doença hemolítica perinatal nessa gravidez pela fetais por via placentária. Motivo pelo qual eu vou medir o CUMBS indireto dela, que é um teste que a gente faz para identificar a presença de anticorpos anti-RH no
sangue materno. Quando a gente faz isso para ver se existe anticorpo na hemácia do recém-nascido, a gente chama de CUMBS direto, já não é mais o indireto. E a ultrassonografia, que vai identificar já alterações maiores de hidrópsia, já não é mais o ideal no começo, ela só vai mostrar para a gente o estrago já feito. Depois, a cordocentese, para identificar, muitas vezes, o grau de anemia fetal. E a espectrofotometria do líquido amniótico, que mostra o quanto de bilirrubina esse feto está produzindo. Hoje em dia, tanto a cordocentese quanto a espectrofotometria estão abandonadas. A gente já não trabalha tanto com esses dados. O que a gente trabalha? A gente trabalha mais com o Doppler de artéria cerebral média, que ele é não invasivo e com isso eu consigo fazer o diagnóstico sem fazer a cordocentese. O que é cordocentese, professor? É você pegar uma agulha, passar pela cavidade abdominal, passar por dentro do útero, passar por dentro da cavidade amniótica e ir lá no cordão umbilical e colher sangue fetal para identificar se esse feto tem anemia ou não e qual o nível de bilirrubina que ele tem. Da mesma forma, eu posso fazer a espectrofotometria de líquido amniótico. Eu passo todas essas coisas, só que em vez de ir no cordão, eu vou no líquido amniótico. Tiro um pouco do líquido amniótico e doso qual é o nível de bilirrubina dali. De acordo com esse nível de bilirrubina, eu posso dizer se você tem uma lesão grave ou não. Mas, hoje em dia, a gente tende a usar mais a Doppler fluxometria do que esses outros exames. Professor, Oi. Mesmo se for a primeira gestação, eu solicito o CUMBS indireto? Se for a primeira gestação, você vai solicitar o CUMBS indireto a cada 4 semanas, da mesma forma. Porque, embora seja raro, pode acontecer de você ter. E ela pode ter, às vezes, uma isoimunização ou uma aloimunização de uma gravidez anterior ou mesmo de uma transfusão sanguínea, se ela tiver histórico. Entendi. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Como é que é o teste direto? Eu vou ter aqui as minhas hemácias com antígeno e vou colocar junto com eles uma aglutinina que vai fazer essa lesão acontecer aqui. Tá? Vai causar a hemaglutinação nessas hemácias com aglutinina. Quando ele é indireto, o que eu vou fazer? Eu tenho só os anticorpos e eu trago uma hemácia com o antígeno e eu vou esperar que ela faça o mesmo processo com a aglutinina para ela aglutinar. A diferença é só essa. Eu só tenho o soro materno. E aí eu tenho que fornecer no teste, quando ele é indireto, eu tenho que colocar também a hemácia, o eritrócito, para poder dosar isso e ver quanto vai acontecer. No outro, não, eu já estou fazendo diretamente naquela hemácia que está sensibilizada e ela tem o antígeno e o anticorpo ao redor dela. Tá? Essa é a diferença entre um CUMBS direto, isso aqui é um CUMBS. Ups. Acredita em mim que tem um S aqui no final. Esse aqui é o direto. E esse aqui é o CUMBS indireto. Ok? Então, como é que é o nosso fluxograma de tratar essa
nossa paciente. Na primeira consulta eu peço um CUMBS, a gestante não está aloimunizada, ela não está sensibilizada, eu vou repetir esse CUMBS com 28 semanas. Olha, quem perguntou aí, professor, mas eu faço para todo mundo? Faz, só que você só vai repetir com 28 semanas. Tá? Se ela tem uma aloimunização, opa, meu CUMBS veio positivo, eu preciso seguir esse CUMBS a cada 2 ou 4 semanas, dependendo do serviço. Eu vou fazer, se ele é abaixo de 1:8, eu vou fazer mensal esse CUMBS até o termo. Se ele é acima de 1:8, eu vou esperar 24 semanas e fazer o Doppler de artéria cerebral média. Se ele tem uma gravidez que anteriormente já foi afetada, se ela já teve doença hemolítica perinatal antes, eu já não preciso pensar no CUMBS, porque eu sei que ela vai desenvolver de novo. E a partir de 18 semanas é que eu vou fazer o Doppler. Se ela ficar abaixo de 1:8, eu nem preciso fazer o Doppler. Professor, que porcaria é essa aqui? Tal do NIPT. Tá? NIPT é uma sigla para teste pré-natal não invasivo. O que é isso? Ele é como se fosse um cariótipo do feto. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Tá? Você colhe sangue da mãe e com isso você tem uma cariotipagem, né, das principais alterações desse feto, inclusive o RH. Então, se eu fizer o NIPT dele no início do pré-natal, eu consigo saber se esse feto é RH positivo ou negativo. Se ele for negativo, tranquilo, não preciso mais fazer nada. Eu já estou com isso resolvido. Se ele for positivo, aí eu preciso me preocupar. Problema, esse troço é caro para raio. Tá? Custa, eu acho que uns R$1.000 e poucos para fazer. Não é todo mundo que tem condição de fazer e não é todo o sistema de saúde que cobre, porque ele é considerado um teste genético e aí ele não entra no rol da ANS ainda. É um pouco difícil de você conseguir um NIPT, mesmo que a paciente tenha plano de saúde. Tá bom, então eu tenho um CUMBS acima de 1:8, ou tenho uma gestação que já teve doença hemolítica. Eu vou fazer o quê? Vou fazer o Doppler de cerebral média. No Doppler de cerebral média, eu vou ver qual é a velocidade do fluxo da artéria cerebral média. Professor, mas não é esse que é o nome? É só para a gente traduzir. O que o Doppler de cerebral média faz? Ele vê qual é a velocidade de fluxo sanguíneo na artéria cerebral média. E aí o que eu tenho? Se estabeleceu um valor, né, da velocidade e se identificou o quê? Se esse valor for um múltiplo da mediana, quando você vê aqui, esse MOM aqui, isso aqui, quer dizer, múltiplo da mediana, acima de 1,5, eu sei que eu tenho lesão, já tenho um problema sério. Então, se eu tiver uma velocidade na cerebral média acima de 35 semanas, eu vou adiantar o parto. Se eu tiver abaixo de 35 semanas, e aí depende muito do seu padrão de UTI neonatal, etc, etc, mas eu vou fazer o quê? Aí sim eu vou indicar a cordocentese. Para quê? Para fazer o hematócito e, em caso de um hematócito muito baixo, fazer a transfusão intravascular ou intrauterina, né? Eles gostam, o residente gosta de falar de TIV, né? Transfusão intravascular. Por quê? Porque antes de se conseguir ter um ultrassom tão bom que você conseguisse fazer a punção do cordão por ultrassom, você fazia como? Você puncionava o peritônio fetal e fazia a infusão de sangue dentro do peritônio. E esse sangue migrava
para o intravascular. Hoje em dia a gente já consegue fazer direto, venoso, e o resultado é muito melhor. E até uma última transfusão com 35 semanas. Ah, professor, mas que sangue que eu dou para esse feto? Sempre vou dar sangue o quê para ele? RH positivo ou negativo? Vamos lá, gente. Quem é que vai se arriscar? Positivo? Ele é RH positivo, não é? Sim, sim. Então, intuitivamente, eu diria, eu vou dar o mesmo sangue que ele tem, não é? Seria o óbvio. Sim. Só que, se eu der RH positivo para ele não tem anticorpo anti-RH positivo circulando? Ah, por causa da mãe, né? Eu vou piorar a hemólise, exatamente. Eu vou tacar mais fogo na fogueira. Tá? Então, se eu der sangue RH positivo, ele vai piorar. Então, eu vou sempre infundir nesse feto sangue O negativo. Ok? Da mesma forma, nos casos em que a gente faz a espectrofotometria, você tem esses gráficos, não é o que a gente faz hoje em dia mais, o que a gente faz é bem esse aqui, onde a gente trabalha com o Doppler e a cordocentese, mas só para vocês saberem que existe, porque isso às vezes cai em prova de residência, você tem a curva, né, curva de Liley, e você tem, se a concentração de bilirrubina estiver muito alta, risco de óbito fetal aqui, né? Se ela tiver entre tanto e tanto, você tem, de acordo com a idade gestacional, comprometimento fetal, e abaixo, esse aqui, rigidez fetal. Tá? Não se usa tanto mais hoje em dia nos sistemas de referência esse tipo de abordagem. O que se faz mais é o Doppler, porque é mais acertado. Tá? Por quê? Porque se eu fizer essa aqui, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma punção da cavidade amniótica, colher isso, vou levar para o laboratório, fazer a espectrofotometria para depois fazer a cordocentese. Quando eu faço a cordocentese, tiro o sangue, faço o hematócrito direto do lado, lá na centrífuga, olho o hematócrito, deu abaixo de 30, eu já vou imediatamente infundir sangue O negativo para esse feto. Para quê? Para melhorar a anemia dele. Então aí, ó, o Doppler, para quem ainda não ligou uma coisa com a outra, é esse exame que a gente faz. Né? Vocês já tiveram aula de Doppler? Alguém já ensinou para vocês o que é um Doppler de artéria, um Doppler arterial na imagem? Bem, vou crer que sim, então. À medida que você tem um aumento do fluxo muito grande, você tem um sinal de que você tem anemia desse feto. Então, você coloca ele numa curva e quando você identifica que ele está acima de 1,5 o valor da curva, você identifica que esse feto não está bem, que ele precisa de intervenção. E por último, então, você vai fazer a transfusão intrauterina, né, a TIV, e como? Quando houver sinal de hidropsia ou de anemia. Sempre o valor estando acima de 1,5 MOM e sempre com sangue O negativo. Nunca vai usar outro tipo de sangue. Mesmo depois, quando esse feto quando for um recém-nascido, quando a gente faz terapia para ele já na UTI neonatal, que você vai transfundi-lo com O negativo. O O negativo não vai fazer mal para ele, porque não tem antígeno, mas também não vai hemolizar e piorar o quadro desse feto. Professor, você pode explicar de novo o que é esse MOM, 1,5 MOM, então, que eu anotei, mas não entendi. Ele aqui está minúsculo, mas ele se escreve MOM.
M. Ele é um múltiplo da mediana. O que é isso? Você fez um gráfico de normalidade aqui, tá? E aqui é o que é normal. Lembra que quando você estudou bioestatística, alguém te explicou que existem as medidas de tendência central? Quando você tem uma curva gaussiana, você tem 3 medidas que tendem a estar no meio. Quais são elas? Não me lembro. Alguém lembra? Média, mediana e moda. Muito bem, a média, a mediana e a moda. Quando eu estou falando aqui, eu estou usando a mediana. Tá? E ele usa o quê? Um múltiplo da mediana para estabelecer o quê? Quando eu tenho 1,5 o valor da mediana, eu tenho comprometimento. Ou seja, ela aumentou acima de 50% do que eu esperaria para a mediana dessa curva. Professor? Oi. Eu entendi. De quanto em quanto tempo a gente realiza essas transfusões? Então, olha só. Você faz a transfusão e você revê isso geralmente semanalmente. Tá bem, obrigado. O que acontece? Você vai fazer a transfusão e depois você vai fazer o Doppler de novo. Com o Doppler novamente, você vai identificar. Se ele continuar alterado acima de 1,5, eu preciso intervir de novo. Tá bem, obrigado, professor. Tá? E eu faço a última sempre até 35. Depois de 35, eu vou interromper essa gravidez. Às vezes até antes, tá? Mas assim, só para... Ok, aqui então a gente falou da transfusão. Tá? Depois de nascido, a gente tem a possibilidade de tratar esse feto, aí já é uma coisa que a pediatria vai falar mais para vocês, mas só para vocês saberem, existe um tratamento que é amplamente difundido para a icterícia neonatal, que é a fototerapia. Então, o uso de luz para justamente conjugar a bilirrubina e fazer com que esse feto não tenha lesão dos núcleos da base. Outra forma, quando o nível é muito alto e você não tem condições de tratar isso só com fototerapia, é justamente você fazer a exsanguíneo transfusão. O que significa isso? Você retirar todo o sangue dele e trocar a volemia dele 2 vezes. Você vai tirar um pouco, tira 15 ml de sangue, infunde 15 ml de sangue. Tira mais 15 ml de sangue, infunde mais 15 ml de sangue. Até você trocar o cálculo feito pelo peso. Tá? Nem sempre você tira 15, às vezes você tira 5. E você vai trocar a volemia dele 2 vezes. Para quê? Porque você vai tirar todo o sangue O positivo que tem ali, O positivo, todo o sangue RH positivo que tem ali e vai substituí-lo por sangue O negativo, para justamente não ter antígeno que possa causar mais hemólise. Como é que eu faço essa profilaxia? Em todas essas situações, ou seja, quando uma paciente tem uma gestação ectópica, quando ela tem um abortamento de primeiro trimestre, quando ela está numa gravidez que eu sei que esse feto é RH positivo, porque eu fiz o NIPT, ou eu não pude fazer o NIPT e eu presumo que ele é RH positivo, eu vou fazer entre 28 e 32 semanas, e até 72 horas pós-parto de um recém-nascido, que eu sei que é RH positivo,
ou que eu presumo que seja RH positivo, que, por exemplo, eu posso ter, eu tive um feto morto e eu não consegui colher sangue direito, não consegui reagir, então eu faço a imunoprofilaxia. Ou quando eu tenho procedimentos invasivos na gestação. Eu precisei fazer, eu tenho uma paciente que é RH negativa, eu precisei fazer uma amniocentese para cariótipo dela, com 12 semanas. Né, ou uma biópsia de vilo corial também, para fazer o cariótipo fetal. Eu vou indicar o uso da imunoglobulina anti-D, a chamada vacina anti-RH, segundo algumas pessoas. Por quê? Por ser uma injeção que você faz para evitar a resposta imune, ela jamais poderia ser chamada de vacina. Na realidade, o que eu dou? Eu tenho uma paciente que foi exposta, ela tem hemácia fetal no sangue, e antes que ela reconheça esse antígeno como um agente externo, eu dou a imunoglobulina vai fazer complexo antígeno-anticorpo e vai neutralizar esse antígeno. Ele não vai chegar a ser reconhecido no sistema imune materno como um antígeno e não vai formar anticorpo. Então, por isso, eu tenho que dar essa imunoglobulina até 72 horas após o evento. 300 microgramas é o quanto você tem numa ampola de imunoglobulina. Ela tem o nome comercial de Rogan ou Matergan. Vocês vão ouvir falar sobre isso. Prefiro falar da imunoglobulina mesmo. Você tem 300 microgramas. Isso é suficiente para resolver uma transfusão feto-materna, né, do feto para a mãe, de até 30 mililitros de sangue. Isso é coisa abessa. Porém, em alguns casos, por exemplo, os casos onde eu tenha um descolamento prematuro de placenta, que essa transfusão pode ser muito maciça, ou quando eu tenho um trauma materno, ela teve um trauma automobilístico e pode ter tido uma grande liberação de sangue fetal para o compartimento materno. Eu não sei, será que eu devo usar mais do que uma ampola? Eu tenho uma gravidez gemelar, será que eu devo usar mais do que uma ampola? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o tal do teste de Kleihauer-Betke. O que é isso? É um teste que você colhe sangue materno, ele identifica quanto de hemácia fetal tem naquela amostra de sangue, entra numa fórmula, né, a quantidade de hemácia fetal que tem ali, para identificar quanto, né, de peso e altura eu calculo a volemia daquela mulher e faço uma estimativa de quanto de sangue fetal passou para a circulação materna. Com isso, o teste de Kleihauer me diz, foram 45 mililitros de sangue fetal que entraram nessa coisa. Então, eu vou ter que fazer o quê? Uma ampola e meia. Eu tenho que fazer 300 microgramas para conseguir isso. Se eu não tenho teste de Kleihauer e quero saber se essa quantidade de imunoglobulina que eu dei foi suficiente ou não, o que eu posso fazer? Alguém sabe Alguém consegue me dizer o que pode ser feito? Eu posso, gente, simplesmente fazer um teste de Cumbs dessa paciente. Eu dou a imunoglobulina para ela e faço o teste de Cumbs. Se o meu teste de Cumbs testar negativo, isso significa que eu não tenho circulando no soro materno nenhum
anticorpo. Mas eu acabei de dar a imunoglobulina para ela. Se eu dei a imunoglobulina e eu não tenho imunoglobulina livre no sangue, é sinal de que ela foi toda consumida. E ou eu acertei exatamente a mesma quantidade, ou eu simplesmente, vamos lá, eu tenho uma concentração X de anticorpo. Aqui. Eu vou e dou uma dose que é suficiente. Vamos supor, eu tenho 25 mililitros de transfusão feto materna. Eu dei uma quantidade de Rogan, de imunoglobulina, que ela é suficiente para 30 mililitros. Se eu usei essa parte aqui para neutralizar isso de anticorpo, eu vou ter ainda uma sobra aqui, que quando eu fizer o teste de Cumbis indireto, ele vai dar positivo. Ok? Se, ao contrário, eu tenho um volume grande, vamos supor, 35 mililitros de transfusão feto-materna. Dei um volume, né, que é suficiente para 30. Dei 300 microgramas. Consumi tudo. Não sobrou nada. Fiz o teste de Cumbis. Ele deu negativo. Esse é um sinal de alerta para mim. Por quê? Porque eu tenho ainda, ou eu fui tão sortudo que eu dei exatamente a dose, que é difícil de acontecer, ou eu tenho ainda um resíduo que eu não tratei. Eu tenho uma quantidade de antígeno livre na circulação materna que não está tratado. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso dar uma segunda dose, até o momento em que eu tenho o Cumbis reativo, porque aí eu sobrei. Mas isso a gente só usa quando a gente tem suspeita de uma transfusão muito alta. Ok? Professor? Diga. Mas esse teste de Cumbis, ele é contra a imunoglobulina anti-D, né? Então, não olha contra só. RH. Quando eu faço o teste de Cumbis, eu estou vendo justamente se eu tenho anticorpos circulantes, não é isso? Sim. Quando eu dou a imunoglobulina anti-D, eu estou dando um anticorpo. Sim. Quando eu faço o teste de Cumbis e eu dei a imunoglobulina artificial, essa imunoglobulina que é artificial e ela está livre, não está ligada ao anticorpo, ao antígeno, o meu teste de Cumbis fatalmente vai dar positivo. Entendi. Então, é isso que eu perguntei, é contra a imunoglobulina, né? Ele identifica a imunoglobulina, exatamente. É um indireto, então. É o Cumbis indireto. Tanto o direto quanto o direto, eles identificam a presença de imunoglobulina. Só que eu estou só identificando a imunoglobulina no soro, né, que é o indireto. O direto eu já estou vendo ela direto na superfície da hemácia. Entendido. Tá joia, obrigado. Professor? Ok? Oi. Professor, você pode me explicar, não entendi muito bem, como que é o mecanismo de ação dessa imunoglobulina anti-D? Porque, no caso, ela vai prevenir para uma gestação futura, né? E aí, como que é esse mecanismo de ação, de funcionamento dela? Olha só, imagine o seguinte, eu tenho um pós-parto imediato, tá? Eu tenho anticorpo livre no sangue materno, ok? Uhum.
o que vai acontecer? O organismo materno vai identificar esse anticorpo e depois de algum tempo ele vai produzir imunoglobulina para ele. Tá? Só que eu chego antes disso acontecer e vou e dou uma imunoglobulina artificial que vai se ligar com esse anticorpo e vai fazer um complexo antígeno-anticorpo. Com isso, eu neutralizei esse anticorpo. Depois você não vai ter mais Concorda? ele, não faz memória. Não tem mais ele depois. Eu não vou ter memória porque ele não existiu. Eu tirei ele de circulação. Sim. Ok? Quando eu dou a imunoglobulina, eu vou lá e sequestro todo esse anticorpo e digo, opa, vou fazer uma limpeza aqui, vou tirar esse anticorpo da circulação e ele não vai ser reconhecido pelo sistema imunológico materno para, eventualmente, no futuro, fazer uma imunoglobulina própria, né? Ok? E aí eu vou ter que fazer, então, no caso, isso em todas as gestações, no caso da mãe RH negativo? Toda vez que ela tiver uma dessas situações que a gente falou, toda vez que ela tiver uma gestação ectópica, toda vez que ela tiver um procedimento invasivo, toda vez que ela tiver um feto com RH positivo, toda vez que ela tiver grávida entre 28 e 32 semanas, toda vez que ela tiver um abortamento de primeiro trimestre. Todas essas situações, eu devo fazer a imunoprofilaxia para ela. Tá certo, entendi. Obrigada. Nada. Bem, gente, a dica para quem está de saco cheio de ouvir falar de coronavírus e que já não está mais afim de conviver com a realidade, que é um pouquinho de ficção científica na vida. Fundação, do Isaac Asimov, um belíssimo livro, aquele tempinho que vocês estiverem livre, podem ler que vale a pena. Tá? É uma trilogia, é fantástico. E se alguém tiver alguma dúvida, estou às ordens para respondê-las. Professor? Diga. E essas 72 horas é para pegar antes desse tempo de gerar memória imunológica, certo? Exatamente. Quanto mais precocemente você entrar nessa história, melhor resultado você vai ter nisso. Entendido. Obrigado. Ok? Existem dados que mostram assim, o ideal é que se faça até 72 horas, mas você pode fazer até 21 dias depois. Assim, se ela passou batido, ninguém viu, ou ela teve um abortamento no meio do mato e só conseguiu chegar na civilização 15 dias depois. Você deve fazer da mesma forma a imunoglobulina. Tá? Não é o ideal, o melhor resultado é até 72 horas, mas você está autorizado a fazer ainda. Se fizer entre 28 e 32 semanas, faz também até 72 horas. Como assim? Demitiram Mandetta? Segura essa bomba. Isso é trote? Não, não é. Pior que não é. Olha, gente, vai ficar gravado no YouTube. Eu vou falar um puta que pariu muito grande. Tá? Porque o sujeito simplesmente ter bom senso, porque o Mandetta está longe de ser um cara maravilhoso, mas desculpem. E é 1-0 para você, hein? Olha só. Vamos lá, qual era a dúvida? Quem aqui ia perguntar? Eu queria perguntar, se você fizer a imunoglobulina entre 28 e 32 semanas, você faz também após o parto ou não? Faz sim. Tá? Se o RN for RH positivo, faz. Qual é o problema aí? Quando você faz esse teste,
você tem que lembrar que ele tem uma meia-vida de mais ou menos 21 a 28 dias e que o seu cumbis vai dar positivo nesse tempo. Para você não se confundir. Eu já vi gente que fez a imunoglobulina. Aí 2 semanas depois fizeram o teste de cumbis. O cumbis veio positivo. Ai, meu Deus, ela está imunizada? Não, ela não está imunizada. Tá? Ele simplesmente está sob a ação da imunoglobulina que você deu. Ok, obrigada. Professor, diga. Por que motivo não acontece um quadro parecido com o sistema BO? Olha só, o que se identifica assim é que com o sistema BO, como ele é muito diferente, além do RH, quando você tem uma passagem de hemácia que não seja O para o sangue, ela é imediatamente reconhecida e destruída por conta dos antígenos de superfície. Então, quando você tem um sangue B que passa para uma mãe O, não dá tempo de formar muita imunoglobulina, né? Não dá tempo de formar memória e dela desenvolver esse tipo de alteração, porque ela já é destruída imediatamente. Entendi. Obrigado. Ok. Podemos terminar, crianças? Obrigado, professor. Vou lá que eu tenho que ver essa treta do Mandetta. Não me conformo. Esse povo, esse imbecil desse presidente não consegue, assim, cada dia está pior. Até mais.